E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre a derivada de funções trigonométricas, mas o foco da aula mesmo vai ser falar sobre a regra da cadeia, que é uma propriedade importantíssima na hora de calcular derivadas de diversas funções. Então, para começar aqui, temos aqui duas formulazinhas para a derivada das duas principais funções trigonométricas, que é o seno e o cosseno. Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aí é uma coisa que vocês têm que saber de cabeça. O seno vira cosseno, o cosseno vira menos o seno. E aí, uma vez que você sabe esses dois, você vai conseguir calcular a derivada de diversas funções trigonométricas, como, por exemplo, a gente sabe que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então a gente sabe isso. A gente sabe calcular a derivada do seno e do cosseno, que é o que eu botei aqui em cima. E a gente sabe como é que calcula a derivada de um quociente. Então a derivada da tangente, d dx da tangente de x, quem que vai ser? Então eu vou usar essa formulazinha aqui da tangente, vou usar a regra do quociente, que vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo. Então a derivada do seno, quem é? Não, do seno é cosseno. Cosseno de x vezes o de baixo. Vezes cosseno de x, né? A derivada do de cima, que é cosseno, vezes o de baixo, que é o próprio cosseno. Menos o de cima, que é seno, vezes a derivada do de baixo. Quem é? Então vai ser menos seno de x. Tudo. Por que os dois é multiplicado pelo outro? Oi? Por que colocou duas vezes o quociente? Eu estou usando a regra do quociente que a gente viu na aula anterior. Você estava aqui na aula anterior? Pois é, dá uma revisada na aula anterior, assiste o vídeo lá que você vai ver. E aí, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então eu vou ter cosseno de x ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aí, então eu tenho aqui cosseno vezes cosseno, vai ser cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x. E aqui, ó, eu vou ter menos com menos, vai dar mais. Seno quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Uma pergunta, eu posso cortar isso com isso? Não, né? Porque tem esse seno aqui também, né? Mas só que olha só. Quanto que vale isso aqui? Alguém sabe dizer? Vale 1, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Alguém conhece a função trigonométrica secante? Alguém conhece a função trigonométrica secante? A secante é 1 sobre cosseno. A cossecante é 1 sobre seno e a cotangente é o inverso da cotangente. Então a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então significa que secante ao quadrado de x vale quanto? Vale cosseno. Hã? 1 sobre... Oi? 1 sobre cosseno. Isso. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E foi exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. Então, isso aqui, né, eu posso substituir isso aqui e falar que isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Então, ou seja, a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x. E eu posso usar um raciocínio análogo aqui, usando a regra do quociente para derivadas,
para calcular a derivada da secante, a derivada da cossecante, a derivada da cotangente. Então, você pode utilizar essas regras que a gente aprendeu nas outras aulas para poder calcular essas derivadas todas. No geral, eu tenho essa tabelinha aqui, né, que fala da derivada de diversas funções trigonométricas. Aqui tem o seno, cosseno, que a gente acabou de ver. E aqui eu tenho a derivada da cossecante, da secante e a derivada da cotangente. Eu, particularmente, a única coisa que eu tenho na minha cabeça gravada é somente esse e esse. Ó. Porque se eu precisar dos outros, eu consigo calcular utilizando a regrinha do quociente. Cálculo 2 não pode usar nada. Oi? O quê? Cálculo 2. Cálculo 2 o quê? Tipo assim, o professor normalmente não deixa usar nada disso, não. O que você está chamando de? Isso de cabeça, esses fatos. Tipo assim, eu não sei como é que os outros professores fazem na hora das avaliações. Aí você dá aula de cálculo 2 também, depois você deixa. Depende, às vezes sim, às vezes não. Depende muito da prova, do conteúdo. Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos derivar a função y igual a x² vezes seno de x. Então, como é que a gente pode derivar isso aí? Você quer fazer a derivada desse vezes a derivada desse? Você lembra que a gente falou da aula passada sobre a regra do produto? Né? Tipo assim, no geral, a derivada do produto de duas funções é diferente do produto das derivadas. No geral, você não pode pegar isso aqui e fazer a derivada disso vai ser a derivada disso vezes a derivada disso. Normalmente isso vai estar errado. Você tem que usar aquela regra do produto que a gente viu na aula passada. Então, y' ele vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, a derivada do primeiro dá quanto? 2x vezes o seno de x mais o primeiro x² vezes a derivada do segundo. Que vai ficar cosseno de x. Então, essa vai ser a derivada. E agora vamos falar sobre a regra da cadeia. Alguém teria algum palpite como que a gente calcula a derivada dessa função aqui? Se eu não me engano, ele é infinito, vezes o lima. Ah tá, você já está falando o que a gente vai falar na aula aqui, né? Então assim, mas assim, sim, de fato vai ser isso. Mas assim, será que teria algum outro método para a gente calcular isso aí? Olha só, o primeiro passo aqui é você observar que isso aqui pode ser escrito como uma composição de funções que a gente sabe calcular a derivada. Olha só, se eu pegar aqui e eu definir f de y igual a raiz de y. Sabemos calcular a derivada dessa função f? Sim. Sabemos, né? Assim, isso aqui é a mesma coisa que y elevado a meio. E aí, para derivar isso aí, né, você desce o expoente e subtrai 1 aqui. E assim, ó, muito cuidado para não falar assim, eu não sei derivar isso aqui porque é um y, eu só sei derivar quando é um x. Mas a variável não importa. Eu posso colocar a letra que eu quiser aqui. Eu posso botar t aqui, posso botar z, posso botar qualquer coisa que eu botar aqui. Oi? Se por um acaso eu deixar explícito que aquele L está sendo uma variável e não uma constante do número de Euler, eu posso usar o E também. Mas o ideal é que você use nomes que não cause ambiguidade. Beleza. E se eu definir, eu vou definir aqui agora uma função
g de x igual a x² mais 1. Sabemos calcular a derivada da g? Em primeiro lugar, quanto é que vai? Vamos ver aqui a derivada da f. F' de y é quanto? 1/2 menos meio, né? Que eu posso até reescrever caso eu queira aqui, né? Igual a 1/2 raiz de y. Mesma coisa. E quanto é que é a derivada da g? Vai ser 2x. Beleza. Vocês conseguem perceber que a função f, ela é igual a função f de x, ela é igual à composição de f com g? F composta com g? Como é que funciona a composição? Você pega, tipo assim, o f, aí você abre um parênteses aqui, e aí você bota o g de x aqui dentro. Exatamente, né? Tipo assim, o g de x, quem é o g de x? O g de x é isso aqui, né? Então, o g de x é x² mais 1. E o que que a f faz? A f ela coloca o que tiver aqui dentro, ela bota para dentro da raiz. Então, aqui, ó, o que tiver aqui dentro, ela bota dentro da raiz. Então, como eu tenho isso aqui dentro, eu vou colocar isso aqui dentro da raiz. Então, assim, vocês vão precisar muito em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Vão precisar muito ter isso muito claro na cabeça, de você conseguir olhar para uma função e conseguir enxergar ela como uma composição entre duas outras funções. Isso vai ser muito importante para diversas coisas que vocês vão utilizar aqui no cálculo. Aquilo ali é log? Hã? Aquilo ali é log? Aonde? Depois de Isso aqui é uma composição de função, né? F composta com G. Beleza, então o que a gente vai precisar para poder calcular a derivada dessa função é o seguinte. Se G é uma função derivável em x e f ela é derivável em g de x, então a função composta f, né, igual a f composta com g, definida por f de x igual a f de g de x, vai ser derivável em x, e a derivada é dada por a derivada da f aplicada no g de x vezes a derivada da g em x. Então essa regrinha aqui vocês têm que saber de cabeça, vocês têm que ter isso aí enraizado na cabeça de vocês. Por exemplo, no caso do exemplo anterior que a gente viu lá no começo, a gente tem que essa f aí, né, ela é a composição de f com g, onde f é igual a f de x é igual a raiz de x e g de x é igual a x² mais 1. A gente viu que o f' de x é igual a 1/2 raiz de x e o g' de x é igual a 2x. Então, utilizando a regra da cadeia que a gente acabou de ver, a gente tem que f' de x vai ser igual a... Oi? Como é que você sabe que o f de x é só raiz de x? Oi? F de x igual a raiz de x. Não é analítico. Então, exatamente. Você tem que tentar ver isso aqui como sendo a composição de funções um pouco mais elementares. Aí isso aí você tem que ir aprendendo e tentando com a prática. Assim, pensar assim, essa função aqui ela tem uma raiz aqui assim, de x² mais 1. Então, eu não sei calcular a derivada disso aqui diretamente. Eu falo assim, tá, mas beleza, mas se eu fosse analisar só o que está aqui dentro, eu sei calcular a derivada. E se eu tivesse, em vez de ter isso aqui, eu tivesse somente um x aqui, eu também sei calcular a derivada. Eu falo assim, nossa, observe que isso aqui eu consigo escrever como uma composição da raiz com essa função aqui. Então assim, você vai meio que fazendo esse tipo de análise. Então, nesse caso aqui, a derivada da f', né, como a gente viu aqui pela regra da cadeia, vai ser igual
a derivada da f, que é isso aqui, aplicada em g de x. Então, eu vou escrever primeiro aqui, ó, f' de g de x multiplicado pela derivada da g. Mas olha só, a f', quem é f'? A f' é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a f' aplicada em g de x, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o g de x e vai colocar aqui embaixo na raiz. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar 1 sobre 2 raiz de g de x, a princípio. Eu vou colocar assim para poder ficar mais passo a passo. Vezes o g' de x, quem é? G' de x é 2x. Beleza. Agora eu vou substituir o g de x aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de... ó, o g de x é x quadrado mais 1, então eu vou botar aqui x quadrado mais 1, vezes o 2x. Aí eu posso até juntar isso aqui, né? Vai ficar 2x sobre 2 raiz de x quadrado mais 1. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, não posso? Que vai dar igual a x sobre raiz de x quadrado mais 1. Então, essa é a derivada de raiz quadrada de x quadrado mais 1. Vai dar isso aí. Mas eu poderia colocar um outro f de x ali, não. A gente sem conta seria só lá isso. Você consegue pensar em algum outro ali que eu posso escrever como composição? Só naquela ali, não. Oi? Eu não consigo pensar em mais nenhuma composição que poderia me ajudar aí. Poderia dar uma outra assim? Oi? Você poderia dar uma outra assim? A gente vai ver vários exemplos aqui ainda. Então, ó, no geral, para você lembrar da regra da cadeia, ela diz que nós temos que derivar a função f, que é a função de fora, na função de dentro. Então, assim, você vai derivar a função de fora e vai aplicar na função de dentro, que é o g de x, e então multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, essa é uma forma de você conseguir memorizar essa regrinha ainda. Então, a derivada da composição, né? Então, isso aqui é a função de fora, isso aqui é a função de dentro. Aí você vai derivar a função de fora, avaliada na função de dentro. Então, g de x, eu boto g de x aqui. E vou multiplicar pela derivada da função de dentro. Vamos ver mais exemplos aqui. A letra A. Vamos derivar y igual a seno de x quadrado. Então, vamos tentar escrever essa função aí como uma composição. Quem seria a função de fora aí? A função de fora seria x2? Não poderia nem tentar simplificar isso, não tentar uma coisa de evidência. Ó, Quem seria a função de fora aqui? seria o seno. Seria o seno, né? Você vê que o x aqui ele não pode ir por lugar nenhum aqui. Para você colocar o x em evidência, tipo assim... Não, o que você iria fazer aí? Não, eu pensei em x desse seno de x, mas não sei. Oi? Eu pensei em x. Não, tipo assim, o seno está sendo aplicado nisso aqui. Eu não posso pegar isso aqui e colocar para fora. Tipo assim, o seno ele não é uma função linear. Eu não posso fazer isso, para assim, pegar aqui x quadrado vezes seno de 1. Eu não posso fazer isso, não. Jamais. Tipo assim, você não pode jamais pegar o que está aqui dentro do seno e colocar multiplicando aqui fora. Nunca. Então aqui a gente tem que a função de fora aqui, né, você pode pensar no f de x igual a seno de x. E quem seria a função de dentro? Seria x ao quadrado, né? Então vocês conseguem perceber que essa função aqui,
ela é a composição de F com G? Que aqui, né, se eu fizer o F com G, composta com G, isso aqui vai ser igual. Quem é a F? A F, ela pega o que tiver aqui dentro e bota para dentro do seno. Então, como eu tenho isso aqui, ó, eu vou colocar isso aqui para dentro do seno. Então, eu vou colocar seno de G de X. Mas quem é o G de X? O G de X é X quadrado. Então, eu vou substituir o G de X por X quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a seno de X quadrado. Então, assim, isso que eu fiz aqui foi só para a gente confirmar de fato que essa função aqui, ela é a composição de F com G. Então eu posso usar agora, então assim, a princípio eu não saberia como calcular a derivada disso aqui diretamente. Mas eu sei calcular a derivada disso e eu sei calcular a derivada disso aqui. A gente tem que f' de x é quanto? Cosseno de x. E g' de x? 2x. Então, usando a regra da cadeia, eu tenho que y' vai ser igual a quanto? Ó, eu vou escrever aqui a formulazinha, né? Eu tenho que f' aplicado em g de x vezes g' de x. Então vai ser cosseno vezes x ao quadrado. Não, é cosseno, não é cosseno vezes, cosseno de x quadrado, né? Cosseno de x quadrado vezes 2x. Então é isso. Você pode... Eu prefiro escrever na ordem contrária, tanto faz, né? Mas assim, eu prefiro escrever assim. Então essa é a nossa derivada. Agora vamos ver a letra B. A letra B é y igual a seno quadrado de x. Então assim, a gente também não sabe derivar isso aí diretamente. Mas vamos tentar enxergar isso aí como uma composição de funções. Então, a gente tem que, nesse caso aí, né, a função de fora seria o quê? Seno ao quadrado. Não, seno de x. Olha só, quando eu faço seno ao quadrado, isso é a mesma coisa de eu pegar aqui, né, e colocar um quadrado aqui fora, assim, né? Então, aqui dentro vai ser seno de x. Oi? De fora vai ser x ao quadrado. Isso, a de fora vai ser x ao quadrado. E a de dentro vai ser seno de x. Certo? E aí, você observa que é igual, quase igual ao anterior, só muda que, assim, o que era de fora virou de dentro, o que era de dentro virou de fora. Aí aqui eu tenho que f' de x é 2x e o g' de x é igual a cosseno de x. Né? Então, a derivada, o y' aqui nesse caso, vai ser igual a quanto? Sim. Vai ser 2x. Essa ó, vai ser 2 aplicado nisso aqui, né? Então, assim, essa função aqui... Quer ver? Primeiro deixa eu escrever aqui o passo a passo. Ó. Vou botar aqui f' de g de x multiplicado por g' de x. Beleza. Aí, olha só. O f', o que o f' faz? O f' pega o valor que eu botar aqui e transforma em 2 vezes esse valor aqui. Então, aqui como eu tenho o f' disso aqui, então eu vou ter que... Vai ser 2 vezes o g de x. E tudo isso multiplicado pelo g' de x. Agora a gente sabe que o g de x vale seno de x, né? E g' é cosseno.
Então essa é a minha derivada. Beleza? Uma coisa que vai ser muito comum, né, que é uma composição muito comum, é a composição onde a função de fora é uma função potência. Então, assim, se você tiver que n é um número real qualquer, e u é uma função qualquer g de x, e esse g de x ele é derivável, então a derivada de u elevado a n com relação a x, aí você vai fazer a regra da potência, né? Vai pegar o n aqui, vai descer aqui multiplicando, vai subtrair 1 aqui no n, e você vai pegar isso aqui tudo e vai multiplicar pela derivada de u com relação a x. Usando outra notação, né? Eu tenho aqui o g de x elevado a n, e eu vou derivar, né? O que eu vou fazer? Esse n aqui, ele vai descer multiplicando o g de x, eu vou subtrair 1 aqui da potência, e vou multiplicar tudo pela derivada de dentro. Isso aqui, na verdade, é simplesmente uma aplicação direta da regra da cadeia, que aqui nesse caso eu estou usando f de x igual a x elevado a n, e eu tenho aqui o meu g de x, então a derivada. Então aqui, ó, isso aqui eu tenho exatamente a composição de f com g. Então a derivada dessa composição aqui vai ser, a derivada do f de x aqui vai ser quem? Eu tenho aqui o f de x é isso, então o f' de x é quanto? Vezes x elevado a n menos 1, né? Então, a derivada disso aqui vai ser, então vai ser o f' aplicada no g, então o f' ele pega o x e joga nessa formulazinha aqui, então o x aqui nesse caso vai ser o g de x. Então eu vou ter o n vezes o g de x elevado a n menos 1. Então, isso aqui seria o f' aplicado no g de x. E aí depois, no final das contas, eu vou ter que multiplicar pela derivada do de dentro, que é o g' de x. Então isso aqui é só um caso especial da regra da cadeia, quando a função de fora ela é uma função potência. Isso aqui a gente vai ser muito utilizado, é muito comum. E vamos ver alguns exemplos disso aqui. Por exemplo, aqui eu tenho y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Então você poderia, né, utilizar a regra da cadeia aqui, né, observando aqui que a função de fora, quem é a função de fora aqui? Seria quem? X elevado a 100. E a função de dentro igual a x ao cubo menos 1. E aí, mas aqui, você poderia usar essa regrinha aqui logo de uma vez, ó. Assim, considerando que a função de dentro aqui, né, é o g de x, então você tem que o g' de x é quanto? 3x ao quadrado. Então, usando essa regrinha daqui, aí eu teria o n, quanto que vale o n aqui? O n vale 100, né? Então, o y' aqui seria igual a 100 vezes, aí vou repetir o que está aqui dentro, né? O g de x continua aqui. Então, eu tenho x ao cubo menos 1 elevado a 99, multiplicado por 3x quadrado. E aí, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui como sendo, juntar 100 vezes 3 vai dar 300, x quadrado vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99. Aí, se vocês quiserem expandir isso aqui, ó, vocês ficam à vontade. Multiplicar isso aqui por ele mesmo 99 vezes. Aí talvez em uns 2 dias você termine isso aí. Alguma dúvida aqui? Então vamos ver outro exemplo. Vamos calcular a derivada disso aqui, ó. Olha só.
primeiro, eu vou tentar escrever essa f de x de outra forma. Assim, o ideal é que você olhe para isso aqui e você enxergue uma potência. Então, olha só, o f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 elevado a quanto? Raiz cúbica. 1 sobre 3, né? Beleza. Agora, olha só. Eu posso, como eu tenho 1 aqui em cima, né? Eu posso passar isso aqui para cima, não posso? Então, vai ficar igual a x quadrado mais x mais 1 elevado a quanto? Oi? Menos 1/3, né? Então, olha só. Então, f de x é igual a isso aqui elevado a menos 1/3. Isso aqui está exatamente da mesma forma que isso aqui, ó. Então, eu tenho alguma coisa elevado a um certo n. X elevado a menos 1/3, que é uma função, e outra função é x2 mais x mais 2. Isso. Mas aí, usando aquela regrinha lá diretamente, eu tenho aqui que o n aqui é igual a menos 1/3. Então, f' de x vai ser igual a menos 1/3 multiplicado por... Aí eu repito o que está aqui dentro. Elevado a quanto? Que vai dar menos 4/3, né? E aí eu multiplico isso aí por quanto? Derivada de quê? Vai dar quanto aí? Mais 1. Exatamente. Aí, caso queira escrever isso aí de uma forma mais interessante, isso aqui vai ser igual a menos 2x mais 1 sobre 3 a raiz cúbica de x quadrado mais x mais 1 elevado a 4. Todos aqui saberiam transformar isso aqui nisso daqui? Foi o que eu fiz aí. Primeira coisa, vamos lá. Primeiro, vamos pensar nessa parte daqui sozinho. Ó. Eu tenho uma potência negativa, então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou repetir o menos 1/3. E aí vou escrever como sendo 1 sobre x quadrado mais x mais 1 elevado a 4/3, certo? Vezes 2x mais 1. Então isso aí é ok, né? Beleza. Agora, olha só. Eu posso multiplicar aqui, né? Eu tenho isso, vezes isso, vezes isso. Então, eu posso fazer aqui 1 vezes 1 vezes isso aqui, que vai dar isso daqui. Então, eu vou ter 2x mais 1 no numerador. E o sinal de menos ele vai ficar aqui fora mesmo. E aí, na parte de baixo, eu tenho 3 vezes isso daqui, vezes 1 aqui, né? Então, vai dar 3 vezes isso. 3 vezes x quadrado mais x mais 1 elevado a 4/3. Mas isso aqui, se eu quiser, eu posso escrever isso aqui com a notação de raiz, não posso? Que vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica, né? Disso aqui elevado a 4. Então vai ficar menos 2x mais 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x quadrado elevado à quarta. Então foi isso que eu tinha feito. Tipo assim, se estiver pedindo para calcular a derivada e vocês acharem isso aqui, tá certo. Outra coisa, eu só queria entender uma coisa. Como é que eu sei que
aplicar a regra da cadeia na questão? Oi? Como é que eu sei que eu tenho que aplicar a regra da cadeia na questão? Então, você tem que primeiro se analisa, né? Tipo assim, isso aqui, eu sei calcular a derivada? Não sei, né? Então, vamos tentar. Tipo assim, é uma questão, é uma função um pouco mais complexa. Aí eu vou tentar enxergar ela como sendo uma composição de função. Aí, tipo assim, a questão toda é você fazer muitos exercícios para poder essa coisa ficar um pouco natural na sua cabeça. De você olhar e você já enxergar uma composição de funções mais simples. Uhum. Isso aí só com bastante exercício. Eu acho que isso aqui ainda não, mas provavelmente amanhã eu devo postar uma segunda lista com que vai ter esse tipo de questão. Então vamos ver outra função. Olha que interessante. Então, olha só, você olha aí, tipo assim, você olha uma coisa elevado a uma potência. Tipo assim, isso aí já é claro que isso aí que é uma composição, né? De uma função. Se você tem alguma coisa, uma coisa lá um pouco mais complexa, elevado a uma potência, você já sabe que isso é uma composição. Isso aí vai estar sendo que a função de fora vai ser x elevado a essa potência que está aí. Então aqui eu tenho o f de x vai ser igual a x elevado a 9. E o g de x vai ser igual a quê? Vai ser... E olha só uma coisa aqui, né? Assim, eu falei g de x, né? Inclusive eu estou usando a mesma notação que essa função aqui, né? Mas... Deixa eu usar outra notação aqui para poder não confundir as coisas. Eu vou botar assim... a função de fora eu vou chamar aqui de u. Falar u de x igual a x elevado a 9. E eu vou chamar a função de dentro como sendo v de x. V de x vai ser igual a quanto? Vai ser t? No caso assim, né? Aqui eu estou usando outro nome de variável, então você tem que seguir a variável. Então vai ser x menos 2 sobre 2x mais 1. Beleza. Então, esse aqui é o de fora, esse aqui é o de dentro. A gente vai ter que calcular a derivada dos dois. A derivada do de fora é igual a 9, x elevado a 8. E a derivada do v? O v' de x? A regra do quociente, né? Que eu vou ter que aplicar aí, né? Então, eu vou fazer a derivada do de cima, que vai dar 1, né? Vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada de baixo. 2, né? Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Beleza. Então isso aqui vai ser igual a 2x mais 1 menos 2x mais 4, né? Que vai ficar menos com menos. Então eu posso até cortar, né? Isso aqui com isso aqui. E tudo isso aí sobre 2x mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Então essa é a derivada da v. Então a derivada da g, agora eu vou fazer g' de t. Isso vai ser o quê? Isso vai ser... Aí olha só, eu tô aqui meio que brincando de mudar aqui o nome das variáveis, porque para vocês isso aí que tem que ser algo bem natural. Assim, se agora eu estou colocando o t aqui, então agora em vez de colocar o x, eu vou usar o t. Então olha só, o g' de t, ele é igual a u composto com v de t. Então eu vou usar agora o t aqui agora. Quer dizer, isso aqui é o g. Então a derivada, usando a regra da cadeia, vai ser u',
de quanto? De V de T, né? Multiplicado por... Oi? V de x é um derivado de V de x. No caso, pelo V', né? De T. Que eu estou aplicando agora aqui, eu estou usando o nome T, que é a variável T. Beleza, mas quem é o linha? O linha a gente calculou aqui em cima, né? 9x a 8. Então vai ser o linha aplicado em V de T. Então vai ser 9, aí no lugar do x eu vou colocar o V de T elevado a 8. Vezes o V'. O V' a gente calculou aqui, né? O V' é isso aqui, ó. O V' de T. Então vai ser 5. 2T, né? Que eu estou aplicando no T. Ao quadrado. Beleza, agora substituindo esse V de T aqui, no V de T é isso daqui. Então vai ser igual a 9 vezes. Então vai ficar T menos 2 sobre 2T mais 1. Tudo isso elevado a 8 vezes 5 vezes, coisa sobre 2T mais 1 quadrado. Então essa é a derivada da G. Então aqui a gente usou a regra da cadeia e a regra do quociente. Vamos ver outro caso aqui. E aí, e agora? O que a gente faz aí? Tá rindo pra não chorar? Olha só. A gente tem um produto de duas funções aí, né? Tem um produto disso aqui vezes isso aqui, certo? Beleza. Então eu vou chamar aqui de... eu vou chamar aqui de U de x igual a 2x mais 1 elevado à quinta. E eu vou chamar de V de x igual a x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. E aí vocês observam que o y, quem é o y? O y é igual a u de x vezes v de x. Certo? Então, a princípio, faz de conta que a gente não sabe quanto que vale u de x e v de x. Então, a gente só sabe isso. Eu sei que o y ele é o produto de u de x vezes v de x. Como é que você vai derivar o y? A regra do produto, né? Que vai dar quanto? Vai ser o x normal vezes a derivada do v Vezes v'. vezes v' mais o v' vezes a derivada. Como? Mais o esse daí, né? É isso, né? Então, é um vezes a derivada do outro, mais o outro vezes a derivada do 1. Beleza. Então, olha só, a gente beleza, tem isso aqui agora, que o problema vai sair. A gente já sabe quem é o de x, né? A gente poderia substituir aqui. A gente sabe quem é o v de x para substituir aqui. Mas a gente precisa também do v' de x e do l'de x. Então, vamos calcular cada um desses aqui separadamente. Então, olha só. Vamos calcular a derivada do u de x. Então, u de x, agora a gente vai derivar como isso aí? A gente vai usar o quê aí? Qual regra que a gente vai utilizar aí para derivar u de x? Regra da cadeia, né? Então, olha só. O' de x
vai ser igual a... Então, olha só, como eu tenho aqui, né, alguma coisa que é elevado a uma potência, então eu posso pegar a potência, descer aqui multiplicando. Então, eu vou ficar aqui com 5. Aí eu vou repetir o que está aqui dentro, aqui, ó, 2x mais 1. Aí eu vou subtrair 1 da potência aqui, que vai dar 4. E vou multiplicar tudo pela derivada do que está aqui dentro. Que é quanto? 2, né? Beleza. Então, isso aqui eu posso juntar o 2 com o 5 ali, vai ficar 10. Vezes 2x mais 1 elevado a quarto. Beleza. E o V'? 4 x ao cubo menos x mais 1 vai dar 3. Oi? Vezes 3x ao quadrado menos 1, né? Beleza. Não vou nem mexer mais aí, tá bom. Então agora é só substituir agora aqui nessa formulazinha o U, V', U' e V, já que a gente sabe já o valor de todos. Então, Y' vai ser igual a U de x, que é 2x mais 1 elevado à quinta, vezes V', que vai ser 4 vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo, vezes 3x2 menos 1. Então, isso aqui foi essa primeira parte. Agora eu vou ter que botar aqui mais o linha. Quem é o linha? O linha vou botar logo embaixo ali, 10. 2x, né? 2x mais 1 elevado a 4. Tudo isso multiplicado, isso aí foi o linha multiplicado pelo V. O V é x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Então pronto, achei a derivada. Então assim, vocês veem que a princípio vocês olham assim, né, e tal, e você, nossa, que coisa complicada. Mas se você tentar dividir e fazer passo a passo, né, fica tudo muito mais simples. Então, assim, normalmente quando a gente tem um problema muito complexo, a gente tenta pegar esse problema e quebrar ele em partes mais simples, para você resolver cada parte individualmente e depois você junta tudo, para ter a solução geral. Antes disso, vocês só não resolvem a questão para mim, não? Oi? Eu tenho muita dúvida que também acho que envolve estudar. Seria dessa prova aqui, como eu consegui fazer? Essa ideia toda aqui. Se você representar ela e fazer ela pra gente. Tá, isso aqui seria basicamente igual que a gente acabou de fazer aqui agora, né? Vamos ver, se por um acaso der tempo, eu posso fazer. Vamos lá. Derive y igual a e elevado a seno de x. O que a gente vai usar aí? Não, a regra da potência é quando você está elevando com o número, o x elevando ao número constante, ao número constante. Você vai usar várias coisas aí, mas assim, o essencial aqui é usar a regra da cadeia. Aí tem que enxergar uma composição de função aí. Quem é a função de fora? Pera aí, a função de fora quem? E elevado a x, certo? E a função de dentro? Então, vocês observam que o y é igual a f composta com g. Certo? Que vai enxergar isso aqui, né? A f, quem é a f? A f, ela pega o que tiver aqui dentro e bota na potência aqui do e. Então isso aqui vai ser igual a e elevado a f de x, mas o f de x, quer dizer, o g de x aqui no caso, mas o g de x é o seno de x, então isso aqui vai ser igual a e elevado a seno de x. Então pronto, a gente conseguiu escrever a y como uma composição de função. Agora vamos calcular as derivadas dessas funções individualmente. Então o f' de x é quanto? É ele mesmo, né? E o g de x, o g' de x, cosseno de x. Então, o y' vai ser igual a quanto?
E elevado a quanto? E elevado ao seno, né? Porque eu tenho que pegar a derivada aplicada no g, que é o seno. Então vai ser o e elevado a seno de x. Tudo isso vezes quanto? Cosseno de x. Então essa é a derivada. Beleza? E agora aqui, eu tenho uma composição tripla aí. Eu tenho o seno do cosseno da tangente de x. Então, olha só. Mais uma vez, a gente tem uma coisa muito complicada, a gente quebra em partes. A gente pode enxergar o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui e enxergar como uma função de fora, como sendo seno. Então, eu vou botar aqui como a função já se chama f, eu vou colocar a função de fora como sendo u. Então, u de x igual a seno de x. E o v de x é igual ao cosseno da tangente de x. Beleza? Aí, olha só. Então, isso aqui, meu f de x é igual a u composto com v. Então, vamos usar a regra da cadeia aqui para isso aqui. Então, eu tenho que... o' vai ser quanto? Cosseno de x. Agora, o v', ó, observe que o v, ele também é uma composição de funções. Então, eu vou ter que abrir um parêntese aqui para poder usar a regra da cadeia para calcular a derivada da v. Então, eu vou pegar e vou fazer aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui os nomes, vou botar... a função de fora aqui eu vou chamar de h de x igual a cosseno de x. E a função de dentro eu vou chamar... sei lá, vou chamar de a de x. A de x vai ser igual a tangente de x. Então, olha só, agora eu estou pegando essa função aqui, estou tentando enxergar ela como uma composição de função. Então, a função de fora aqui eu peguei sendo cosseno, e a função de dentro é a tangente. Então, observe que o v de x, ele é igual a h de x, quer dizer, h de a de x. Então, é h composta com a. Então, para poder derivar a v, eu vou ter que derivar a h. Então, eu vou ter que calcular h' de x, que vai dar quanto? Menos seno de x. E o a' de x. É a secante ao quadrado, né? Isso. Secante ao quadrado de x. Então, beleza. Então, agora que eu sei isso aí, eu consigo calcular a derivada da v usando a regra da cadeia, que vai ser o h' aplicado no a de x. Então, vai ser menos seno da tangente de x. Conseguiram enxergar? Que a h' aplicada no a vai ser menos seno, e aí o h' no lugar do x aqui, eu boto o a de x aqui, que é tangente de x. Tudo isso multiplicado pela derivada do a, né? Então vai ser multiplicado pela secante ao quadrado de x. Beleza, encontrei o v'. Então, ó, agora eu tenho o' e tenho o v'. Agora eu consigo usar a regra da cadeia para derivar o f. Então, o f'... Você colocou seno ao quadrado. Isso, é a secante ao quadrado, né? Então, o f' vai ser o quê? Vai ser u' aplicado no v. Então, quem é o'? O' é o cosseno. Então, cosseno. E aí, no lugar do x do cosseno, eu boto o v de x. E o v de x é isso aqui, ó. Então, eu vou botar cosseno da tangente de x. Então, olha só, eu estou calculando o cosseno do cosseno da tangente de x.
E tudo isso multiplicado pela derivada do de dentro, que é o v' de x. Então, vamos multiplicar por isso aqui, ó. Tudo isso multiplicado por menos seno da tangente de x vezes secante quadrada de x. Então, assim, ficou uma coisa monstruosa, né? Eu posso colocar esse menos aqui fora. Menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes o seno da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x. Que eu peguei esse menos e botei aqui, ó. Então é isso, tipo assim, vocês veem que é uma coisa bem grande, foi um pouco trabalhoso, mas assim, se você for meio que quebrando quebrando passo a passo, e resolver cada parte individualmente, fica uma coisa mais simples. Então isso aí é uma habilidade que vocês têm que desenvolver de conseguir enxergar blocos, sabe? Você quebrar o problema em blocos menores, resolver cada bloco, que aí cada bloco vai ser simples de resolver, e depois você resolve os blocos menores, você tenta juntar tudo no problema original. Mas você fala um pouco, né? Não seria seno de x vezes cosseno, não? Oi? Não seria seno de x vezes cosseno para x, não? Aonde? Na linha de x, você seria cosseno. Isso aqui? Vai ser a derivada da u. Quem é a derivada da u? É o cosseno. Então vai ser o cosseno aplicado na v de x. Na v de x. Às vezes a derivada do v. No geral, se você tiver uma coisa do tipo assim, se você tiver aqui y igual a f composta com g composta com h de x, a derivada do y vai ser igual a derivada do de fora, f', aplicada no g, aplicada no h de x, vezes a derivada do g aplicada no h, vezes a derivada do h. Então, vocês podem ver isso aí, né, como se fosse ir quebrando as partes, né? Tipo assim, primeiro eu pego o principal aqui, né, e derivo só o que está fora e repito o que está aqui dentro. Agora, eu tenho que derivar esse daqui para poder multiplicar aqui fora. Mas quem é a derivada desse aqui? A derivada desse, primeiro eu derivo só o g e aplico no h, e depois eu tenho que derivar o h aqui fora, multiplicando. Então, você meio que vai fazendo em cadeia, né? Então, na verdade, isso aqui foi exatamente o que a gente fez aqui, mais ou menos. Mais uma derivada. Derive y igual a e elevado a secante de 3θ. Então, agora aqui a nossa derivada está sendo, ou a nossa variável está sendo θ. Então, eu vou derivar com relação a θ. Então, aqui eu tenho que reconhecer como sendo... Então, aqui, novamente, aqui eu vou ter uma composição tripla. Eu vou ter três funções se compondo aí. Aqui eu vou fazer aqui f de x igual a função mais de fora de todas, quem é? Vai ser o e elevado a x, certo? Aí o g de x, eu vou fazer como sendo secante de x. E aí eu vou fazer agora um h de x como sendo 3x. Então, essa função aqui, o y, ele vai ser igual a f composta com g composta com h. Então, a gente viu, né, que aqui que a minha derivada vai ser isso aqui.
Então, ó, eu vou precisar encontrar quem é F', quem é G' e quem é H'. Então, F' é fácil, né? F' de x é o próprio e elevado a x. Agora eu vou precisar calcular a derivada da secante. Então, G', em vez de usar a regra do quociente, eu vou colar aquela tabelinha que a gente tem lá no começo, que a gente viu lá no começo. Entendendo secante vezes tangente? Oi? Tangente de x vezes secante de x. Isso, a secante vezes a tangente, né? Então, a G' de x vai ser secante de x vezes a tangente de x. E H' de x, isso é 3, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar agora F' e vou aplicar no G de H de x. Então, vai ser exatamente o que eu tenho aqui, ó. Vai ser igual a E elevado a secante de... Bom, como eu comecei a usar x, então eu vou colocar o x aqui, 3x. Beleza? Agora, isso aqui foi essa primeira parte, ó. Agora, o G'. O G' é isso aqui, aplicada no H de x. Então, eu vou ter secante de 3x vezes tangente de 3x, certo? Secante de 3x vezes tangente de 3x. Beleza, então isso aqui foi essa parte. E agora multiplicando por H', que é o 3, vezes 3. Então é isso. Essa é a nossa derivada. E o colega pediu para poder resolver uma questão aqui. Eu tenho f de x igual a cossecante de x menos x ao cubo elevado a 50 vezes x menos x à quinta menos 12 elevado a 101. Então, isso aqui é igualzinho que a gente fez praticamente lá, né? A gente primeiro identificar que o f de x é igual a um produto, né? U de x vezes o v de x. E aí, a gente identifica isso aqui como sendo o de x. Isso aqui como sendo o v de x. E aí, a derivada da f de x, vai ser igual a u' de x vezes v de x, mais v' de x vezes u de x. Então, eu já sei quem é u, já sei quem é v, aí eu tenho que calcular u' e calcular o v'. Aí, se eu tenho que u de x é isso aí, né? Então, aí eu vou calcular a derivada da u. Então, assim, eu primeiro identifico que a u, ela é... Você tem aqui uma potência aqui, né? Então, eu tenho que u' de x vai ser igual a... O 50 vai descer multiplicando. Eu vou repetir o que tem aí dentro. Cossecante de x menos x ao cubo. Tudo isso elevado a 49, né? Que eu subtraio 1 ali. E aí eu tenho que multiplicar isso aqui pela derivada disso aqui. Alguém lembra quanto é que é a derivada da cossecante? Menos cotangente Então, isso aqui é a derivada disso. Então, menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei a potência desse multiplicando, estava aqui. Aí, eu coloquei o que estava aqui dentro. Eu repeti aqui e subtraí 1 do expoente. E depois eu multipliquei tudo pela derivada do que está aqui, que vai dar isso aqui. E aí, mesma coisa, agora o v' de x vai ser igual a... Mesma coisa, eu pego aqui a potência desse multiplicando, então vou ficar com 101 aqui.
vezes tudo que está aí dentro, né? Que é x menos x à quinta menos 12 elevado a 100. Eu subtraí 1 aqui no expoente e multiplico tudo pela derivada do que está aqui dentro, né? Que vai dar 1 menos 5x à quarta. E aí acabou. Então aí agora é só pegar esses valores que a gente tem aqui de U, V, U' e V' e substituir aqui, ó. Que aí você vai ter a derivada da sua função. Beleza? Aí vai dar uma coisa gigantesca, né? Mas é só trabalhoso. Mas... Oi? Essa questão aí foi que ele cobrar a mente da gente na prova. Mas não é difícil, só é trabalhosa. Certo, tá bom.